Tudo bem? Muito obrigado. Então vamos continuar com o nosso estudo, né, do livro A Humanidade Antes de Pecado. Eu parei faz um mês já, né? Livro A Humanidade Antes de Pecado, que é na página 188, que eu falei sobre a meditação Shinsokan, que muita gente acha tão difícil e é fácil. Assiste o Noé, pratica-se a meditação Shinsokan. Consiste em contemplar pelo método contemplativo, semelhante ao Zen, o eu verdadeiro de si próprio. Há quem ache difícil praticá-la, mas não tem nada de complicado, pois consiste em afirmar para si mesmo, com a mente dócil: sim, sou filho de Deus, muito obrigado. E a pessoa diz mentalmente para si própria: você é filho de Deus, e responde: sim, sou filho de Deus, muito obrigado. O Shisokan, mais ou menos é assim, né? Para você entender. É apenas você dizendo: você é filho de Deus, e você respondendo: sim, sou filho de Deus, muito obrigado. Só que aí você transforma isso numa meditação infinita. Então, quando ele fala aqui depois, durante o Shinsokan, quando você aspira o ar lentamente, mentaliza a vida de Deus flui para o meu interior, flui, se torna minha vida, está fazendo o mesmo que afirmar sou filho de Deus. E quando você em seguida mentaliza pela vida de Deus, sou preenchido, sou ficado, conservando o ar no abdômen, você está afirmando, sim, sou filho de Deus, muito obrigado. Então, muita gente às vezes não trabalha essa parte da meditação, a parte da respiração. Com uma meditação, então tem que ter respiração, né? Para você, é o corpo inteiro com a verdade. O Shinsoka é o corpo inteiro com a verdade, diz o mestre nos outros livros. O corpo inteiro de acordo com a verdade, né? Na posição. Então, quando você faz flui para o interior, flui. É isso que ele está dizendo no livro, né? Sou preenchido, sou ficado. Segura aqui o ar, sou preenchido, sou ficado. Tem muita gente que não pratica só isso, gente. Não é tão difícil, não. Só se pode seguir só aquelas explicações que tem no livreto do Shinsokan. Ou você pode acompanhar o rapaz do YouTube, mas aprenda a fazer, né? Aprenda a fazer. Então não tem dificuldade nenhuma, tá vendo como é fácil? Em 2 minutos eu já ensinei mais ou menos basicamente o que é o Shinsokan. Será que você entendeu? É simples. Consiste o quê? Em aceitar docilmente. Você dizer para você mesmo: sou filho de Deus, você é filho de Deus. Ô Jorge, você é filho de Deus. E aceitar: sim, sou filho de Deus. E ele também tem uma coisa muito boa, que é o preenchimento do prana. O prana é uma energia que a gente tem, a gente usa para a gente fazer isso, fazer aquilo, fazer oração para um, para outro. E é importante, o mestre fala que é importante mesmo, as pessoas também que fazem oração, se vocês estão orando para muita gente que tem problema de doença, epidemias, vocês têm que praticar Shinsokan para preencher essa energia, né? E para você ter força espiritual também, para poder orar para essas pessoas. Mas não é você que cura? Também não. Para que você limpe sua mente, essa força espiritual se manifeste, Deus se manifeste através de você, né? Então, nessa prática, quando você faz a infinita força vivificante de Deus flui para o interior, sou preenchido, sou vivificado, não há espaço para argumento ou questionamento. Existe somente aceitação do eu verdadeiro. Você aceita e pronto. É como aceitar a promessa de salvação de Buda. Muito obrigado, seja o que Buda quiser. A mentalização do Seichunue, de que um é filho de Deus, constitui a aceitação mais completa do que a aceitação da promessa de Buda. Consiste em crer verdadeiramente na palavra de Deus Criador. Você já está salvo, já é filho de Deus, você é herdeiro de Deus desde o princípio. Então, vocês, amigos que às vezes têm dificuldade de meditar, é isso, é basicamente isso. Se você vê agora a meditação, você já sabe que é respiração, flui, segura aqui embaixo, sou preenchido. E mentalizando, né? O mundo de Deus, o corpo preenchido, vivificado. Sente plenitude, né? Já não sou eu quem vive, é Deus que vive. É só isso, é basicamente isso. Não tem dificuldade alguma. Muitos têm dificuldade, alguns têm, falam: eu prefiro outro tipo de meditação. Mas tudo bem, se contemplar a Deus, se for de coisa boa, divina, não tem problema nenhum. Então aqui ele fala depois: salvação não é algo, se fosse algo que vem mediante um pedido, o homem poderia deixar de ser salvo, dependendo do modo que ele pede. Mas ele já está salvo. A vontade de Deus já está realizada no reino de Deus. Isso é um fato consumado. Cristo já eliminou o pecado da humanidade, deixando-se crucificar, né? Quando ele elimina o pecado da humanidade, ele fala, na Bíblia está escrito, que ele, antes dele falar: atrairei para mim todas as coisas negativas, ele fala isso na Bíblia. Dá uma procurada que tem, ou dá um Google que você vai ver. Ele atraiu a vibração, por isso que ele é o Salvador mesmo, né? Ele é um espírito elevadíssimo, né?
Não é preciso questionar a existência ou não do pecado, nem chamar o homem de pecador, nem recear se não será salvo. Basta aceitar docilmente a gratidão sincera, você é filho de Deus, isento de doenças, isento de pecados, isento de sofrimento, né? Quando na Sutra Sagrada está escrito, não existe um pecador sequer, o pecado é contrário à natureza verdadeira de filho de Deus, né? A doença é contrária à verdade da vida. É o eu verdadeiro, não existe esse eu pecador. É esse, ele está afirmando dessa maneira. Então não existe, se todas as pessoas são filhos de Deus perfeitos, não existe um pecador sequer. Essa é a afirmação que ele está fazendo na Sutra Sagrada. Por isso que é importante você ler a Sutra Sagrada para os antepassados, todo dia, em casa. Porque tem muitos casos naquele livro A Ciência e Concretismo do Bem também que os espíritos antepassados, os espíritos estão abandonados. A pessoa não está cultuando antepassados em casa, só manda lá para a associação. Ou só anda, uma senhora que tinha problema de leucemia só andava com a sutra. Andava com a sutra para lá e para cá. Mas não nem lia a sutra, só andava com ela. Aí ficou com leucemia. Mas não é porque ela ficou com leucemia porque andava com a sutra, é porque ela não está praticando e com certeza manifestou essa doença nela. Por alguma coisa negativa, um pensamento negativo. Leucemia é problema de parentes consanguíneos, né? Por isso que dá aquele problema de sangramento. Glóbulo branco, glóbulo vermelho, começa a brigar lá, sangra, né? E ela começou a praticar esse tipo de coisa. A Shisokan começou a praticar a oração dos antepassados, né? Foi no oratório fez a oração para os antepassados e aí ficou curada. Está no livro Assim se Concretiza o Bem. Então a importância de ler a Sutra Sagrada, tá? Então, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Marcos 10:15. Então, é aceitar docilmente. Você já é filho de Deus, é isento de doença, é isento de pecado. É isento de sofrimento. Nem de sofrimento. Tá vendo? Nem de sofrimento tem. Porque você é o filho de Deus, o eu verdadeiro, o perfeito. Já falei sobre isso no começo. Quem é o verdadeiro e quem é o eu falso. Mas talvez seja bom lembrar. O eu verdadeiro é perfeito, é maravilhoso, indestrutível, adamantino. Nada pode acontecer com ele. Ele é alegria infinita, força infinita, harmonia infinita. Esse é seu eu verdadeiro, o seu eu verdadeiro, o meu verdadeiro. E esse eu verdadeiro que é perfeito, que eu estou querendo explicar, quando você pratica o Shisokan, você está aceitando essa verdade. O eu verdadeiro é perfeito, não sou um pecador. Porque quanto mais fala que é pecador, mais grava na mente, mais cria a palavra, sou pecador. E aí, meu amigo, ele tende a pecar mais, né? Então é bom ler esse para você entender. Então, você já entendeu aí a prática do Shinsokan. Então, a Shinsokan é uma prática da Seichunue, é a manifestação de uma fé total e completa na força absoluta de Deus. A pessoa não adquire condição de ser salva com determinadas práticas espirituais nem em troca de méritos da oração. Então vamos entender. Ela não adquire condição de ser salva com prática espiritual. Não adquire. Nem troca do mérito. Ah, essa rezou muito, essa fez 1000 sutras. Não é por isso. A 1000 sutras é o despertar espiritual, é a vibração. Não é que Deus. Ela, com as 1000 sutras, ela com Shisokan que sintonizou com a verdade. Né? Tem um senhor no livro Buscando Amor dos Pais, que o sobrinho dele era muito bagunceiro, aprontou muito, né? Causou problema na empresa dele e ele decidiu ler as 1000 sutras, dedicando para o sobrinho manifestar o eu verdadeiro perfeito dele. Porque o sobrinho é o verdadeiro perfeito, o eu falso que faz as coisas erradas. E quando ele fez isso, o sobrinho mudou muito, ajudou a família toda, ele conseguiu praticando isso, oração. Então a oração é para isso. Não é, como eu disse no vídeo anterior, não é para você lembrar, na verdade não é para Deus lembrar de você. Ah, Deus lembra de mim, estou fazendo oração para Deus lembrar de mim, Deus vai lembrar. Não, é para você lembrar de Deus. É ao contrário, porque Deus está aí, no ar, está em toda parte, onipresente, onisciente. Mas para você lembrar de Deus, você faz oração. Né? Então você está trabalhando, está no teórico, muito teórico nas coisas, muito, como se diz, muito materialista. Você está esquecendo de Deus, que Deus está em toda parte, que deu um amor e é seu pai. Deus é seu pai. E todos os homens são filhos de Deus.
Por isso também disse, quando eles falaram, você é um homem que se faz de Deus? Ele falou, não está escrito, vós sois deuses, não é escrito na vossa lei, vós sois deuses. Isso está na Bíblia também. Está escrito lá, vós sois deuses. Então essa é a verdade que o Seitonê explica através das práticas que a pessoa vai compreendendo para se lembrar de Deus, para despertar para a verdade. Então ter fé não é implorar. O que Deus nos concedeu, jamais pode ser modificado por artifícios humanos. Deus não pode ser subornado, né? Você não pode subornar. Nunca dá mais a quem pediu mais em oração. Deus já nos deu infinitamente tudo de bom, com sabedoria e amor infinitos. Ainda que nossos olhos canais não enxerguem essas coisas boas, que já foi concedida, não devemos duvidar da sabedoria de Deus, do amor e da força e de Deus. Isso é ter falta de fé. Então ele fala assim, mesmo que você não enxergue essas coisas, por isso que você ainda duvida, mesmo que você não enxergue, por isso que a Seitonê tem a prática do Shinsokan. Você fecha os olhos carnais para esse mundo fenomênico e visualiza o mundo de Deus. Isso é o Shinsokan, né? Que é o que eu expliquei no começo, que espero que você tenha entendido, hein? Senão eu vou repetir. Peraí que eu vou repetir. Não, eu vou repetir. Você repete, você volta o vídeo e me repete. Então, não duvidar. Ter fé é ter confiança absoluta na bondade, no amor, na sabedoria e na força de Deus. Pessoas que, em vez de acreditar na bondade, no amor, na sabedoria e na força de Deus, acham que implorando a Deus, prostrando diante dele, adulando, poderão alterar um pouco que seja o plano de Deus de modo a favorecê-las. A atitude é o cúmulo da descrença. Deus é máximo amor. Intencional obter dele, através da oração, mais amor, generosidade para si, para o outro. É ousadia. É duvidar do amor de Deus e é descrença. Tá vendo? Deus onisciente. Tolice pretender através da oração colocar Deus a par daquilo que deseja. E pois ele é onisciente e nada desconhece. Ele sabe seu coração. Por isso que diz, mas eu vou orar a Deus, eu orei a Deus. Mas, aí, muitas vezes as pessoas respondem, fica tranquilo que Deus sabe seu coração. Mas será que eu preciso me confessar? Pode confessar. Deus, eu fiz coisa errada, tal, eu errei, mas agora já despertei que esse é o eu falso que faz isso. Não, eu nunca vou fazer isso. O eu verdadeiro nunca faz. Obrigado. Confessar, pode conversar com Deus. Fiz isso, mas agora eu vou mudar. Tem casos de pessoa que bebe, né? Aí ele pede ajuda para Deus e para os antepassados. Deus, meu herente, né? Que eu possa parar de Deus, dar uma confirmação para mim. Que eu aprendi que bebida e drogas, o fumo, o cigarro são apenas entorpecentes, né, da alma, entorpecentes da gente não enxergar as coisas boas, se esconder, entorpece por quê? Para não enxergar as coisas erradas que está fazendo. Por isso que a pessoa bebe muito, usa muita droga, tal. Ela quer se entorpecer. Então quando ele faz esse tipo de oração, ocorre muitas pessoas, muitos casos de pessoas que deixaram de beber, deixaram de fumar, porque entendeu que bebida e droga é entorpecente da alma, né? Então, mas aí aqui fala, se colocar Deus a par daquilo que deseja, ele não sei nada desconhece. Então se você falar Deus, é tolice, você fica só querendo mais amor de Deus, fiz isso, fiz aquilo. Ele sabe tudo que você fez. Ele sabe com que intenções você fez. Isso que também é importante entender. Por isso que dizem, Deus sabe seu coração. É diferente do que a gente está conversando sobre o confessar os pecados para Deus. É muito diferente. Mas alguém pode perguntar, mas se ele nada desconhece? Então, por que eu vou confessar os meus pecados se ele nada, os pecados da ilusão se ele nada desconhece? Deus já sabe o que você fez. Você confessa os pecados para tirar de você, jogar na luz a sombra, as coisas negativas. Isso você confessa o pecado. E se você ficar falando, Deus, fiz isso, fiz aquilo, para conseguir, adulando também, não adianta. Deus sabe de tudo.
Entendeu agora a diferença de confessar o pecado? Você ia se perguntar e eu já respondi. Deus me orientou, né? Então, Deus é onisciente, né? Quem assim procede é taxado de descrente. Ele não significa que Deus vai castigar o descrente. Acreditando nele ou não, a pessoa não conseguirá aumentar nem diminuir o mínimo sequer o amor de Deus. Mas como o mundo fenomênico é a concretização de nossa crença, quanto menor o grau da crença, mais escassos serão os bons recursos no mundo fenomênico. Então, quanto menor você acreditar em Deus, menor você fazer oração, menos coisas boas você vai atrair no mundo fenomênico, né? Porque as coisas que você precisa. Tem gente que tem problema de droga, de pobreza, disso, falta marido, falta namoro, falta tudo. Mas é porque está faltando oração. Não é que falta o marido, falta ele daqui despertar para a verdade que já tem tudo. Por isso temos os livros sagrados para você compreender quem que está faltando marido. Hoje uma senhora me perguntou sobre isso. Livro maravilhoso, não sei se Namoro, Casamento e Maternidade, Nova Visão do Casamento, tudo feito com inspiração e iluminação divina, né? A Razão de Ser Mulher, o homem pode ler. Aí você vai entender a mulher um pouco melhor, né? Você fica boiando aí. A Razão de Ser Mulher, volume 1, volume 2, Educação da Mulher, A Verdade, volume 4, A Verdade, não é a Verdade da Vida, A Verdade, volume 4, volume dos Jovens, né? O 4, e o volume 5, que é mais pra mulher, mas também você pode ler, não precisa ficar, eu tenho que ler. É bom compreender. Então, já estamos, não, ainda não, dá pra falar bastante coisa. Nosso eu verdadeiro, nosso eu verdadeiro, que Deus criou, não se modifica, quer acreditemos nele ou duvidemos dele. Tá vendo? Você já é filho de Deus perfeito. O filho de Deus perfeito que está em você não se modifica se você acredita ou não acredita. O que acontece é que você não deixa de ver seu verdadeiro e fica vendo o seu lado negativo, o lado negativo dos outros. Aí você está fechando e colocando ilusão à sua volta. É. Bom refletir. Deus é bondade infinita, portanto é um grande todo descrente quem diz a Deus: eu oro, Senhor, por isso seja mais bondoso, seja mais gentil, né? Misericordioso. Deus é sabedoria infinita, também é um grande tolo que descrente quem, ó. Então, se Deus é bondade infinita, tem gente é tolo quem fica pedindo, Deus seja bondade comigo. Não, Deus já é bondade infinita. Deus é sabedoria infinita, também é tolo quem diz, Deus, não se esquece de mim, né? Lembra do que lhe falta. Certamente Deus iria responder: eu já te concedi tudo, infinitamente fortuna. Verifica seu bolso. Se alguém está pobre, não é porque não foi contemplado por Deus. É porque esqueceu de que tudo já está dado por Ele. Então, Deus criou as leis. Lei de causa e efeito. Tudo que se planta, vai colher, não é assim? Então, se você quer ser próspero, comece a ajudar, não precisa ser com dinheiro, comece a ajudar o próximo. E comece a também visualizar a riqueza. Não ficar vendo o rico e ficando com inveja. Ou ficar vendo fulano e ficando... Isso daí está fechando a torneira da riqueza, né? Não, é visualizar a perfeição e também dar, ajudar as pessoas, dar amor, dar alegria, dar sabedoria, amizade, né? É importante. Então, orar não é ficar constantemente pedindo para Deus não se esquecer de nós. Orar é um meio do homem para você se lembrar dele, de Deus. É. Orar é um meio do homem se lembrar de Deus. Orando ou não, ou praticando Shinsokan ou não, o homem continua sendo filho de Deus. Entendeu? Se você vai ler a Sutra, você pratica Shinsokan, você vê palestra, você lê livros, A Verdade da Vida, ou Esse é Mulheres do Pecado, ou você não faz nada disso. Imagina que você não faça nada disso. Ele continua sendo filho de Deus. Você é filho de Deus. Só que não sabe disso. É aí que está o pulo do gato. Ao praticar Shisokan, dizendo a nós mesmos, você é filho de Deus, e respondemos, sim, sou filho de Deus, isso é para não nos esquecermos de Deus, e não que Deus se esqueça de nós. Então Deus não esqueceu de você. Você que esqueceu dele. É sempre ao contrário.
Porque Deus é sabedoria infinita, bondade infinita. É tudo de bom, tudo maravilhoso. Mas você esquece dele. Esquece dele. Agora não preciso de Deus, agora eu vou fazer do meu jeito. O ego, né? Aí entra o ego, Deus não manifesta, filho. Não entra o ego. Não. É para você não esquecer. Essas práticas, leitura de livros, Shisokan, Sutra Sagrada, Sutra para os antepassados, é para você não esquecer de Deus. É a bondade, é dar bondade. Sutra para antepassados é dar bondade para os seus antepassados, seus anjinhos, seus irmãos. Né? Oração para você mesmo, para você se lembrar de Deus. Ajudar os amigos na rua, ajudar as pessoas que precisam, não só. Ajudar qualquer amigo, ajudar quem a gente gosta é fácil, ajudar quem a gente não gosta. Perdoar, ajudar. Né? Deus é amor e sabe de tudo nos mínimos detalhes. Te deu todo tipo de felicidade. Te deu tudo. Como eu disse, está no livro dos jovens. Deus o seu desejo é a manifestação do desejo de Deus, portanto já está concretizado. Então no mundo de Deus o seu desejo já está concretizado. Se é uma coisa que tem alegria, tem bondade, tem harmonia, ajuda o próximo, já está concretizado. Pode ter certeza. Ah, mas eu quero ficar rico porque aí eu vou pôr fulano para pastar para mim, aí eu vou fazer o que eu quiser. Vai ajudar alguém? Talvez eu ajude. Não, então pense em ajudar. Aí as coisas boas vêm as coisas boas. Vem a riqueza, vem a prosperidade. Mas às vezes a pessoa pensa em riqueza, mas pensa só no ego. Aí não vai ajudar ninguém, né? E também está no livro Chave da Provisão Infinita, mais um livro que eu estou citando, que eu estou empolgado hoje, né? Ele fala isso, que ser rico, ser próspero, não é para você sair esbanjando. Ele fala também, perdoar as pessoas não é para você queimar as notas promissórias, que você precisa seus negócios, acabar com sua poupança. Não é isso, hein? Perdoar a dívida, não é isso? Perdoar a dívida, perdoar as pessoas, você perdoa, agradece, muito obrigado, e ele vai te pagar. Aí você vai ver que ele vai vir te pagar. Mas não é você queimar a nota promissória ou esquecer. Aí você está entendendo errado. Então, esse livro A Chave da Provisão Infinita também ele fala muito sobre isso. Que ser rico não é esbanjar, mostrar para os outros sou rico, sou... Não é isso, é viver uma vida simples, com personalidade e criatividade. Leia esse livro, Chave da Provisão. Mais um livro para você. Nossa, quanto livro. Mas vale a pena, é para despertar para a verdade. Né? Então, Deus já te deu tudo. Não adianta orar diante de tudo que Deus te deu, que é o inventário, pois os bens ali descritos não aumentarão nem diminuir. A sua função é o quê? Aceitar incondicionalmente o inventário elaborado por Deus. Se Deus diz, você é filho de Deus, você é meu filho, né? Filho de Deus, você tem que responder, sim, sou filho de Deus. Se Deus diz, te dei toda a provisão infinita, você deve falar, sim. Essa aceitação que a Shinsokan faz. Isso é o Shinsokan. A Shinsokan é uma oração que consiste em reconhecer o inventário apresentado. Já que dá para terminar? Dá. Se você tem uma caderneta bancária no nosso nome, ela se tornou nossa, né? Tem um Pix que vem no seu nome, aparece aí no seu, vamos modernizar para você entender. O Pix aparece lá no seu extrato, ele é seu. Mesmo que oremos, ela não vai aumentar, assim não diminuirá. Se deixar de orar, não vai aumentar o valor que mandaram no Pix, na transferência, no depósito do dinheiro para você. Mesmo que você ore, não vai aumentar. Só para entender, calma, só para entender. É imprescindível reconhecer a importância registrada lá. Somente quem reconhece pode sacar. Se você falar, tem um dinheiro aqui, vendo seu extrato, você vai sacar. Se você reconhece que só tem 10, olha, vai ser só 10 ienes, dinheiro, né? 10 reais. Reconhece que tem 100, vai tirar 100. Você pode entender desse jeito. É importante conhecer corretamente o que foi legado a nós. Reconhecer ou não a herança não muda, mas o que podemos usufruir aumentará ou diminuirá na proporção do reconhecimento.
Com isso, devemos perceber que, orando ou não, o legado infinito continua o mesmo, mas altera o seu usufruto no mundo fenomênico. Então ele está querendo dizer o seguinte, se você tem um Pix de 1 milhão que alguém mandou para você aí, se você não sabe, você não vai lá sacar, porque você não sabe que tem. Você vai sacar quando você vê lá no extrato. Oh, tem 1 milhão, vou sacar 1 milhão para mim. Né? 1 milhão, milho, bem, não. 1 milhão, 1 milhão. Então, isso, Deus já te deu bilhões. Mas você vai sacar se você entender. Deus já me deu tudo, obrigado. Você é o Shisokan. Visualizar, tá lá no Shisokan, provisão infinita. Visualizar. Aí começa a vir essa manifestação de Deus. Mas como eu falei, tem essa parte de prosperidade é bem complexa, assim, é bem interessante de entender. Por isso tem cursos, tem orientações, né? E é importante procurar. Eu gosto muito das orientações do professor Oda. Nossa, cada explicação forte ali. Então, às vezes você fala, já entendi a prosperidade, é só isso, dá e receberá. Não, calma, vai estudar, meu. Eu só coloquei um pouquinho porque é muito interessante. Então você precisa conhecer melhor Deus. Orar a Deus não é adular, já entendeu? É errônea a ideia de que louvando, adulando a Deus, poderemos receber retribuição, o céu ou benefícios maiores que os merecidos. Esse deve ser o tipo de ideia que mais repugna a Deus. É tolice pensar dizendo bonitas palavras ou prostrando diante dele para rogar piedade, ou pode-se ocultar a baixeza da alma. Então tem gente que pensa que vai falar palavra bonita, né? Vai fazer uma palestra linda, vai falar com Deus bonita vez, não vai ocultar a baixeza da alma dele, vai esconder. Não vai. Deus já sabe tudo. Deus já sabe tudo. Ixi. Mesmo que não oremos, se não nos empenhar totalmente na prática de bons atos no mundo fenomênico, Deus elogiará o bom comportamento e podemos ir para o céu? Aí a pergunta, mesmo que a gente não ore e fique só fazendo coisa boa no mundo fenomênico, Deus vai falar, ele não reza, mas ele tem um bom comportamento, vai para o céu. Isso é uma alegoria também, né? Isso aí também tem que ser estudado, a alegoria de ir para o céu, não ir para o céu. A gente estuda. Isso não é suficiente. Precisamos conhecer de Deus melhor. Conhecer mais o nosso eu verdadeiro. Nosso eu verdadeiro não é o aspecto visível do corpo carnal. É o nosso eu verdadeiro que foi criado como filho de Deus. Devemos também pensar no mundo de Deus. Então, basta você ficar fazendo coisa boa no mundo fenomênico. Tem que conhecer de Deus melhor. Ele fala que não basta você ficar só fazendo coisa boa. Devemos pensar no mundo de Deus, o mundo verdadeiro, criou, que é perfeito. Devemos pensar nas dádivas nele já contidas. É o nosso eu verdadeiro que foi criado por Deus. Nossa, o verdadeiro não é esse corpo carnal, né? Nosso ser verdadeiro já é filho de Deus. O mundo que habitamos já é o mundo de Deus. Nele já nos foram concedidos a vida, a sabedoria, o amor, a provisão infinitos. O essencial é reconhecer esse fato inegável. Então você tem que reconhecer. Então não basta só fazer coisa boa, eu faço tanta coisa boa, é porque você não está vendo o paraíso na sua mente com o Shinsokan. Viu? O mundo de Deus, o mundo de Soa, mais verdadeira, né? Você não está vendo, não adianta. Você faz isso, depois você encontra seus funcionários, seus amigos da associação. Olha lá, aquele cara ali é isso, aquela é prostituta, aquele é burro, aquele não, você não está vendo o verdadeiro daquelas pessoas. Tem que essencial reconhecer o fato. Estamos terminando já, gente. Desculpa alongar, mas é que faz tempo que eu não falava com vocês, eu fiquei com saudades, pô. Não se trata de considerar a carência atual e pedir a Deus que me conceda graça. Não é pra você ver os falta de dinheiro e pedir para Deus. Não é isso, hein? Você está buscando fora as dádivas, né? Ele vai dizer. É como se Deus dissesse: eu já te dei tudo, já te concedi, sem que você soubesse. Então, dentro de você, elas já estão no seu interior. A existência real de que está em nosso interior, é nosso eu verdadeiro. Devemos contemplar o eu verdadeiro e agradecer essa dádiva. Tá vendo? Contemplar. E como contempla? Shinsokan. Alguma vez você agradeceu sinceramente visualizando o eu verdadeiro, a imagem verdadeira de So? Agradeceu visualizando de So? Obrigado, Deus, por todas essas coisas boas. Se você não consegue visualizar o de So,
A imagem verdadeira provida de infinitas dádivas e ora a Deus insistindo para que Ele lhe proporcione graças, revela a falta de gratidão com a provisão ilimitada já proporcionada para você do eu verdadeiro, da imagem verdadeira. Então, se você não visualiza a imagem verdadeira, a prosperidade divina agradece, obrigado, obrigado Deus, no Shinsokan, você está revelando falta de gratidão. Essa você não sabia, né? Acho que nem eu sabia essa. O erro não está na religião em si, mas na postura mental. Seichune não se implora em oração. Ao orarmos, reconhecemos a provisão ilimitada já concedida no plano de Deus e expressamos gratidão. Muito obrigado. Essa gratidão difere da gratidão superficial em que agradece somente a provisão que veio, o dinheiro de verdade, que veio no mundo de verdade, não, né? Que veio no mundo fenomênico, o dinheiro que manifesta, né? Agradecemos a provisão ilimitada proporcionada à nossa imagem verdadeira. Então, na próximo estudo, eu vou falar um pouco mais sobre provisão infinita. Talvez eu pegue um pouco do livro Chave da Provisão Infinita, que ele é muito complexo, muito bonito, muito profundo. Aí vocês vão compreender muito mais. Eu vou falar sobre ver mais a provisão infinita do mundo de Deus e como amar realmente a Deus. Então paramos na página 194. E aqui, só para deixar claro, né, que eu queria até falar uma coisa. O eu não está na religião em si, mas na postura mental dos adeptos. Por exemplo, muita gente fala, eu não vou usar máscara, eu não vou plantar álcool gel. Você pode usar álcool gel, usar máscara, porque isso daí... Mas o importante é a sua postura mental. Postura mental de filho de Deus perfeito. Eu penso dessa forma. É isso que eu estudei nos livros. A gente fala, use máscara, não sei o que. Pô, aí os adeptos falam, pô, você tá mandando usar máscara? Não. Use. Vai no mercado, você vai entrar, eu sem máscara, eu vou entrar sem máscara porque sou filho de Deus. Pô, você tá causando um problema, o cara pode ser multado por sua culpa. Eu vou entrar no ônibus, eu vou entrar sem máscara porque isso não existe, porque eu, sei lá, falaram que o presidente falou que não tem. Cuidado. Existe. O que existe é uma ilusão, uma ideia coletiva. Então, você simplesmente obedece às regras, mas ora, postura mental. O mais importante é postura mental, porque tem gente que tinha medo de tifo, né? Tifo, vai falar besteira. E enchia água, esquentava, lavava a mão com álcool, esterilizava garfo, pegou tifo. Uma moça, uma amiga minha, falou: Jorge, não foi diretamente para mim, né? Mas comentou na internet. Fiz tudo. Lavei a roupa, usei máscara, usei álcool gel, usei não sei o que, e peguei essa doença. Mandei oração para ela. Olha, pegou porque você temeu, pegou por causa da postura mental. Então, cuidado. Trabalha sempre. Mestre Taniguchi ensina no livro Mente e Câncer. Trabalhamos sempre no mundo mental, no mundo físico e espiritual. Né? Ele sempre trabalha com os três. O espiritual você cultua antepassado na sua casa todo dia, no horário marcado. Mental você cuida do seu pensamento, cuida do que fala também, né? E físico você cuida da alimentação, você cuida de você. Você não fica abusando, não fica enchendo a cara, usando drogas. Vivemos os três mundos, Mestre Taniguchi afirma. Então é bom pesquisar para vocês entenderem. Bom, já está passando 33 minutos. Gente, eu me alonguei porque eu me empolguei, porque tem muita coisa para falar e eu não pude falar, que eu fiquei muito ocupado esses tempos para cá, muita coisa para resolver, trabalho tanto na parte trabalho de contabilidade, na parte de DJ e também estudando. E aí ficou meio difícil para mim conseguir achar um horário legal. Mas espero que tenham gostado desse estudo de hoje. Paramos nessa página aqui 194, para você quiser estudar essa parte de provisão infinita e estudar para compreender. A gente tem que entender isso, tá bom, gente? E felicidades para vocês. Qualquer coisa, estamos aí. Vamos continuar estudando esse livro e outros que eu citei. Se quiser estudar todos aqueles, vale muito a pena, é muito maravilhoso. Tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe, felicidades. Tchau.